Salve, salve galera! Mais uma vez aqui no GIMP, vamos desenhar. Isso aí que vocês estão vendo é um time-lapse de um treino que eu fui fazer. Quando eu comecei, eu não tinha muita ideia do que eu queria, eu encarei muito mais como exercício, né? Não sei como é que vocês lidam com o próprio desejo de desenho. Mas eu estava pensando em fazer uma coisa mais parecida com história em quadrinho, então eu fiz um esboço inicial e depois eu fui com o bico de pena. Você vê que eu giro a tela aí para alcançar melhor a tela, né? Isso é coisa que eu gosto muito do GIMP. Só que vocês vão ver que depois eu meio desisti da ideia de fazer um desenho com traço e eu parti para a ideia de pintura mesmo, né? Eu fui fazer uma pintura numa camada abaixo do traço. Vocês vão ver que isso é muito útil porque você cria uma independência entre os elementos do desenho. Então, você coloca um sobre o outro e aí você tem a possibilidade de criar uma coisa sem destruir a outra, e se você não está satisfeito com o que está criando, não destrói a outra quando for apagar essa que não está te agradando. Olha só. Bom, até então o desenho estava com cores que iam servir de base, porque depois eu ia colocar uma outra cor por cima para que elas dividissem ali o espaço e que se combinassem. Isso a gente consegue muito na tinta real, né? Na tinta digital a gente já não tem essa possibilidade, é mais difícil. Aqui você pode ver que, apesar de eu ter o traço como referência, eu deixei ele com menor opacidade, que é para eu perceber melhor as áreas que eu ia desenhar. Bom, o meu desenho, que era meio um treino, foi até aí, e a partir daí eu fui experimentar fazer a cor que ia ficar sobre a cor de base. Eu queria sugerir um tom de pele, né? Pele clara, e lá fui eu, né? Coloquei um tom de amarelo queimado e fui com a ferramenta de Smear amaciando, espalhando, redistribuindo essa. E aí depois selecionando um tom. Você vê que eu estou trabalhando ainda com cores, eu estou usando o pincel para pintar e depois o Smear para distribuir essas cores. E aí eu vou colocando a parte de claros, né, nas partes que são mais para fora da figura, que sugerem uma protuberância, um nariz, um apêndice qualquer. Mas é claro que tem horas que a gente precisa simplesmente abstrair e não precisa detalhar tudo, até porque não dá, né? Então, a gente vai colocando, selecionando cor clara também para o cabelo, sugerindo um movimento de fios, né, de mecha, e a cor escura para sugerir a parte profunda disso. E uma parte de claro, de brilho mesmo. E aí depois é usar o Smear para ele integrar, ele distribuir melhor essas cores. E o que é legal é que ele lembra mesmo tinta, né? Porque você pega aquela tinta guache ainda úmida e você vai misturando. Antes que ela seque, você mistura com outra e tal. A vantagem do digital é que a superfície não lota, né? Ela não fica super úmida. A desvantagem é que você não consegue aquela textura de pincelada e tal. Dá bem trabalho conseguir isso. Eu, pelo menos, ainda não consigo. Mas eu vou tentando. É muito fácil aqui nesse fazer aqui, deixa tudo muito suave, mas o difícil é depois você sugerir alguma rugosidade, né, para dar característica de material, né, textura de material. Então é muito fácil se suavizar tudo, mas aí você perde a definição.
Isso aí é um dilema que você tem que ficar brigando com. Ou tem definição ou tem suavidade. E a gente precisa dos dois nos lugares certos. Não é uma tarefa fácil. Você vê que aí eu procurei mostrar como ia ficar com a tinta, com o traço, né? Mas o traço vai realmente ficar só para orientação da pincelada. Uma vez feito essa parte, eu sempre vou acabar precisando passar mais tinta e tal. Demora a eu me convencer, né? Se o desenho que eu estou fazendo, eu não me convenço logo de cara. Em geral demora. Esse timelapse aqui, eu acho que eu fiquei umas 5 horas fazendo. E lá vai misturando os pixels como tinta. Agora é um processo fascinante. Você começa e não quer parar. Você fica buscando um resultado, né? Quando as cores começam a se misturar, as tintas começam a se misturar, e quando a gente começa a esculpir com o Smear, como se fosse quase uma espátula. Ele vai misturando as cores, vai distribuindo. Claro que aí suaviza pra caramba, e depois a gente vai precisar colocar com a ferramenta Dodge, colocar as luzes. E que eu gosto de usar essa ferramenta Dodge e usando os tons médios, né? A parte clara dos tons médios, que ela gera um brilho, fica bem esse ar de dourado. Mas que depois eu vou diluir com o Smear. Então eu fico alternando entre Smear e Dodge. Quando a pintura já adquiriu uma definição maior, já sei mais ou menos qual é a figura e tal. E aí o difícil é encontrar, né, e você equilibrar as fendas aí do personagem. Que é muito fácil a gente acabar enchendo de fenda fora da ordem. Tá, misturar aqui, passar. Claro que depois eu posso ainda esculpir as partes com o Smear. Tratar isso assim como uma segunda fase do desenho. O desenho até então já está todo aqui, colocando mais Dodge. E aí eu vou obtendo mais escuridão, mas você vê que rapidinho ele age, né, para deixar um contraste muito alto. Eu também não acho legal se deixar um contraste tão violento. Eu acho que eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos, que nunca gostei de ficar desenhando figurinhas bonitinhas e tal. Geralmente eu brinco muito com a coisa da ficção científica, porque eu não sei dizer porquê, eu sei que eu gosto. Não vou dizer, né, dar uma justificativa formal aqui quando não tem. Se eu gosto dessa coisa de seres humanoides, robôs, monstros, naves espaciais, e não curto muito a ideia de bichinhos bonitinhos, encantados e mágica e tal. Não, eu gosto muito mais da coisa da ficção, do espaço sideral. E aí depois eu acabei puxando este desenho, essa pintura que eu estou fazendo aqui, para esse universo sideral do espaço. Acabei formando uma textura aí de pincelada. Ó, essa parte não é com o Dodge não, aqui eu estou usando o pincel mesmo de pintura para formar luzes altas. Nem sempre a gente acha o caminho logo, então acaba fazendo 500 vezes. Aí. Coloquei luzes, fui fazer os borrões e tal. Eu estou dialogando com o desenho.
E aqui eu procurei trocar para um pincel mais com textura e fui aplicando os 3 tons desse esverdeado, desse azul esverde turquesa aí, para depois integrar e criar um movimento de tecido com o esmer. Ele está na mesma camada que o desenho da cabeça do personagem. Aí eu olhei e resolvi colocar mais brilho para diluir. E nessa hora que me deu um grande medo de acabar passando do ponto. Mas até que não. Até que depois eu me conformei com a figura. A borracha também, de tempos em tempos a gente precisa fazer uma apara da forma ali que passou. Criar aqui um sombreamento do olho. E tome-lhe brilho. Agora é a cor branca que vai funcionar como reflexo, né? Isso é no 3D que aparece a especularidade. E também colocar esse brilho aqui no cabelo. Difícil você acertar logo no resultado. Eu acho que isso aqui está acelerado mais 10 vezes, foi bem mais lento. Mas é aqui, né? Eu imagino que as pessoas não iam ter paciência de assistir se eu colocasse no tempo real e ia gerar um arquivo gigantesco. Um só vídeo gigantesco, de 5 horas. Mais ou menos foi o tempo que durou. Dessa vez eu optei por não comentar durante o processo, que é para me dar mais liberdade. Eu fui comentar só depois e gravando, assistindo o vídeo. E vamos ver o resultado, né? E agora, por fim, aplicando o Dodge com cuidado de não passar do ponto. Aí ia passando do ponto. Bom, como estava só essa cabeça aí solta no espaço, vamos criar um corpo, né, para ela. Aplicando 3 tons desse turquesa e depois borrando para ele simular tecido, movimento de tecido. Essa parte eu particularmente acho bem divertida de fazer. No traço ela é mais complicada. Mas aí a gente já vai se lembrando de movimento de lençol, né? A capa dos super-heróis. Eu já ia falar o nome de um, mas achei melhor não. Eles não estão me pagando para fazer propaganda de ninguém. Então, super-herói. Esse aqui é outro problema de definição, né? Se a gente não tiver muito ligado, a gente fica com tudo extremamente suave. Bom, esse é o momento em que eu resolvi puxar de vez pro ficção científica e dei pro personagem uma mão biônica, uma mão robótica. E aí, quando eu comecei, eu fiquei apreensivo, porque eu fiquei com medo de que eu não desse conta de fazer, de que não parecesse mecânico. Mas aí eu fui insistindo, né? Fui insistindo colocando tons de cinza para sugerir aço, e acabou que eu gostei do resultado. Pensei depois em criar outros desenhos de outros seres robóticos. Esse é o tipo de coisa que eu gostava muito quando era criança, ainda gosto, que os filmes acabam trazendo muito pra gente. É a mesma coisa, fazendo o desenho não sai perfeitinho e tal, e a gente faz a integração da tinta, dos tons de cinza com
com a ferramenta de borrar. E aí a intuição, né? Eu não estou seguindo um projeto mecânico bem definido para construção, não. É apenas para eu olhar de longe e aquilo me sugerir que é robótico. Não é para testar o mecanismo e verificar se a articulação está correta e tal. Não, que é sugestão pura. Olhar de longe aquilo, porque é para, né? No fundo a gente não desenha o real. A gente nem busca o real no desenho. Toda vez que a gente fica buscando muito o realismo no desenho, a gente acaba perdendo a expressividade. Então esse foi o meu pensamento aqui. Então é ferragem e eu vou apenas sugerir os mecanismos, e o principal para mim era o brilho, a aparência metálica. Pelo menos próxima disso, né? Esses brilhos assim. Aí quando começou a ficar já com esses cortes, essas linhas de definição, eu resolvi ir dar uma mexida no rosto, né? E criar um fundo, porque até aqui era um personagem num fundo transparente com uma mão mecânica. Então, criar um mundo, e nem quis detalhar muito aí essa parte de trás, então eu fiz ela uns borrões sugerindo peças metálicas se avermelhado aí. Quando eu comecei a detalhar muito, eu resolvi não perder tanto tempo criando definição e deixando fora de foco aí o fundo. E aí eu usei também a regulação de cor, as curvas de cor, e aí eu criei uma camada separada embaixo para criar a outra manga da camisa, e depois eu somei as duas camadas e olhei o resultado. Nosso robótico biônico aí.